O Brasil é considerado o país mais empreendedor do mundo e cerca de 90% das empresas em atividade são de origem familiar. Mas uma pesquisa do IBGE aponta que apenas 5% dessas empresas chegam às mãos da terceira geração. E um dos principais fatores apontados para isso seria a falta de planejamento na chamada sucessão familiar, o tema do Rede de Olhares de hoje. E para ilustrar esse tema, no programa de hoje, nós trouxemos aqui nos estúdios do Rede de Olhares várias empresas para contar como foi passar por esse processo de sucessão ou como está sendo. E também eles vão poder fazer perguntas, tirar algumas dúvidas que surjam para os especialistas que também participam do programa de hoje, especialistas da área da psicologia, da economia e também do direito. Assim como você que está em casa também pode tirar suas dúvidas pelos nossos canais de interatividade. E também com a gente participando hoje do Rede de Olhares dentro do quadro Armazém, Marcos Mantovani, tudo bem? Roger, obrigado, Roger. Pois é, hoje no Armazém a gente recebe a Maureen Bagatini, que é assistente social, e também uma das coordenadoras, faz parte da coordenação da LEFAM, que é a Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados. Ela vai falar um pouco sobre o segundo Bazar do Bem, que vai acontecer nesse sábado lá na Igreja dos Capuchinhos. Segundo bloco, então, a gente fala sobre esse trabalho voluntário, Roger. Tá certo, Marcos. Muito obrigado. E eu começo o nosso bate-papo de hoje conversando com os nossos especialistas, professora Jaqueline Corá, professora de Economia aqui da Universidade de Caxias do Sul. É comum a gente encontrar no Brasil muitas empresas que carregam o sobrenome das famílias, né? Principalmente aqui na nossa região também. Qual a importância dessas empresas de origem familiar para a economia de regiões como, por exemplo, da Serra Gaúcha? Bem, como você abriu o programa falando hoje, né? 90% das empresas, elas são empresas familiares. Não quer dizer que todas sejam pequenas empresas. Nós temos empresas familiares que são grandes empresas e aqui na nossa região nós temos vários exemplos disso também. Mas o que a gente observa é que 97% das empresas são micro e pequenas empresas, né? E no universo de Caxias do Sul também, né? Não segue esse mesmo padrão de 97% como pequenas e microempresas. Elas são geradoras de emprego, elas são geradoras de PIB, enfim, elas movimentam e dão dinamismo à economia. As empresas familiares e também as pequenas e microempresas, elas acabam muitas vezes sendo ágeis, né? Respondem rapidamente às demandas do mercado. Então, elas têm uma série de aspectos positivos para a economia da região. A nossa região aqui, como é uma região da Serra Gaúcha, é uma região de colonização italiana, ela traz, né, na sua origem já a empresa familiar, né? Nos primeiros imigrantes que chegaram aqui e, através da iniciativa da família, tiveram que desenvolver alguma atividade inicialmente para a sua própria sobrevivência e, a partir disso, também enxergaram uma oportunidade de negócios na área do comércio, na área da produção do vinho, enfim, de outras atividades, e que hoje muitas delas estão aí também como empresas de destaque nacional. Então, essa atividade econômica, ela vem sendo, dando uma referência, né, para a própria região, né? No caso, nosso polo aqui, polo metal mecânico, nós temos aí muitos exemplos de empresas familiares, né? Com certeza, que estão aí há muitos anos, inclusive, Isso. no mercado, mais de 50, 60 anos. Isso. Pablo, nesses casos, em que momento a empresa deve chegar à conclusão que se deve iniciar um processo de sucessão familiar? Tem alguma característica ou algum tempo determinado ou não? Como ela percebe isso? Existe sim um tempo. Ela tem que vir preparando essa sucessão, não só o trabalho organizacional, o trabalho da construção de sucessores, né? Mas dentro de um entendimento geral, criando mecanismos jurídicos dentro de uma modelagem que essa sucessão possa acontecer. Isso leva um tempo, não acontece do dia para a noite. Por isso que o quanto antes a empresa sentir a necessidade de ser sucedida, ela tem que começar a trabalhar nesse sentido. Tá certo. Professora Silvana, como separar as relações familiares
da relação empresarial durante todo esse processo de sucessão e também depois dele? É um desafio, né? Eu acho que tanto o empresário como seus filhos, enfim, a família em si, ela precisa de um planejamento não só na questão da própria sucessão, como na questão da própria relação também. Saber em qual momento falar sobre qual assunto é um grande desafio. Por exemplo, em casa. A gente tem orientado muito, nós trabalhamos muito na psicologia com empresas familiares, que a gente precisa auxiliar as pessoas a saberem que em casa é o momento da família. O momento da organização da empresa é no local de trabalho. Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem, que na área da psicologia temos tentado contribuir, né, de auxiliar as pessoas a terem esse autocontrole, e inclusive um auxiliando o outro e respeitando as diferenças, né, na maneira de encarar o que acontece. Nós temos a questão das gerações hoje, né? A terceira geração das empresas normalmente está na fase da geração chamada Y, né? Que são mais aventureiros, são pessoas menos persistentes. Então, tudo isso requer um cuidado no relacionamento. E isso eu diria que não é só para as empresas familiares. São para as empresas também que não são familiares. As diferenças das gerações dentro da organização hoje requerem, sim, uma melhoria do relacionamento, um autocontrole. As pessoas precisam pensar antes de falar, né? E isso, como eu disse, em qualquer tipo de organização. Então, é por aí que eu acho que tem que trabalhar. Essa questão de aprender em qual momento se fala o quê, né? E respeitar as ideias uns dos outros. Tá certo, então, obrigado. E a gente, entre as empresas que a gente está recebendo no estúdio hoje, também tem o pessoal, uma construtora aqui de Caxias do Sul, que já está encaminhando o processo de vocês, né? Há quanto tempo já vocês estão trabalhando com isso, já encaminhando, né, os filhos para assumirem futuramente a empresa? Faz uns 2 anos que nós estamos trabalhando nesse processo de sucessão. Nós começamos com trabalho de coaching, né, que envolve um treinamento mais personalizado para os filhos e também o treinamento já que vem desde criança, que eles nos acompanham, né, nas obras e tudo mais, né. Deixa eu falar rapidamente com a Sinara, então. Sinara, há quanto tempo já vocês buscaram trazer os filhos, na verdade, para dentro da empresa, trabalhando junto com vocês? Desde bem jovens, eles já nos acompanham dentro da empresa. Não podiam ir para os canteiros de obras, porque tem que ter 18 anos. Mas antes disso, já com 13 ou 14 anos, eles já vinham para o escritório me ajudar na parte burocrática. Ir nos bancos, correr atrás de papéis, no contador. Então, eu já tive a ajuda deles bem cedo. Certo, de falar com o Patrick, então. Patrick, e como tem sido a preparação de vocês para ocupar um lugar na empresa agora e também futuramente, né? Como tem sido esse acompanhamento? Vocês têm um acompanhamento, inclusive, de psicólogas, né, que trabalham com vocês? Isso. Nós tivemos nesse ano que passou, 2014, esse acompanhamento com 2 psicólogas que ajudou cada um de nós individualmente e também todos junto com a empresa coletivamente para conseguir andar melhor na empresa. Para ocupar esse lugar, vocês estão buscando também a capacitação técnica também, digamos assim, né? Vocês estudam engenharia? Arquitetura? O que seria? No momento, não. Eu estou fazendo um curso de leitura e interpretação de planta, né? Uhum. E também tenho meu irmão que está fazendo administração aqui na UX. Uhum. E sempre estamos buscando ter mais conhecimento. Ou seja, buscando essas áreas foco dentro da empresa para suprir, né, essa necessidade que vocês têm de conhecimento geral, então. Isso. Alisson, tudo bem? Tudo bem. É Alisson, né? Isso. Não errei o nome dessa vez. Alisson, e você, além da sua preparação também, tem a preparação da esposa também, que você também trouxe para dentro da empresa, é isso? Exatamente, A gente trouxe ela aí e ela também está buscando alvos, né, para essa capacitação dentro da empresa, né, mas na área de marketing, daí, que ela está nessa área. Qual o principal receio de vocês enquanto pessoas, enfim, que estão se preparando, né, para futuramente assumir um cargo? Olha, o receio é que a gente não sai igual, a gente sai parecido, mas a gente não sai igual ao pai, né?
Então, a gente tem medo de diferenciar um pouco a empresa, dar esse receio, né? De mudar muito a empresa, a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, né? Por isso que a gente está tendo essa preparação antes de assumir a empresa. Tá certo, obrigado. Aline, e dentro da empresa, como fica a relação, por exemplo, vocês que são um casal também, assim como a Silvana também, né, e o Alfredo? Como fica a relação de vocês também? Vocês conseguem chegar em casa, conversar outros assuntos que não é só a empresa? Sim, inclusive as psicólogas que estiveram acompanhando nós, elas nos ajudaram a nos tratar diferente na empresa. Não de chamar de meu amor, ou de outros apelidos carinhosos, né? Chamar de Alisson, de Aline, né? Isso ajuda a gente a diferenciar, saber que ali é o emprego e que em casa é diferente. Também o modo como a gente trata na verdade, são meus sogros, né? Então, é um relacionamento que a gente tem muito chegado em casa, que a gente procura separar na empresa o que é trabalho, focar mais no trabalho e procurar separar um pouco de família em casa e empresa ser mais sério, né? E quais são as principais necessidades profissionais que tu sentiu quando você entrou na empresa, começou a fazer parte desse grupo? Na verdade, o ramo que eu trabalhava antes era totalmente diferente. Eu não tinha conhecimento de construção civil, por exemplo, mas de escritório era algo que eu já tinha um pouco de experiência. Então, eu fui trabalhando isso dentro de mim e é uma coisa que eu gosto, principalmente focando para a área de marketing, que a gente tem eventos como o lançamento de nossas obras, que teve o Premiere Residência, que a gente lançou há um mês atrás, que tudo isso envolveu a área de marketing. Então, são coisas que cada um de nós vai se adaptando dentro da empresa. Certo, muito bem. Obrigado pela presença de vocês. E pela região também é muito comum nós encontrarmos empresas com mais de 50, 60 anos de fundação, mas que apesar de todo esse tempo percorrido, também precisam contar sim com ajuda profissional para passar por esse processo de sucessão familiar, como a gente confere na reportagem agora. A história começou com a família dos meus pais, que tinha um armazém e recebia o trigo da colônia. E daí meu pai teve a ideia de fazer um moinho, junto com outros irmãos, assim fundaram o Moinho Pinto-Bandeirense, lá em 1953. Justamente para poder receber realmente o trigo da colônia e depois moer. O tempo passou e o pequeno moinho originou uma das maiores produtoras de farinha de trigo da região sul do Brasil, com capacidade de moer 36 mil toneladas de grãos por mês. Entre os parques Fabrias de Caxias do Sul e Bento Gonçalves, mais de 750 pessoas compõem uma grande equipe que ainda carrega a essência familiar. Meu pai e a mãe sempre trabalharam juntos, então o almoço de casa era sempre regrado a assuntos de negócio também. E acaba a gente crescendo em torno desse ambiente. Então todo mundo viveu e cresceu em cima do negócio principal, que era o moinho de trigo. Rogério é o mais novo entre 5 irmãos e é também quem está à frente da empresa atualmente. Um cargo para o qual foi preparado por mais de 15 anos. É uma escadinha, a gente faz a primeira parte, daí mexe com sentimentos, ganha uma etapa, dá uma folga e recomeça o trabalho. Então a gente teve mais ou menos umas 5 consultorias que nos ajudou nesse processo. Conseguimos fazer uma composição entre a família, em que a gente, todos os irmãos são sócios. Eu tenho uma irmã que é diretora adjunta, que cuida junto comigo da parte financeira. E os demais irmãos, eles contribuem na medida que todo mês, ou cada 2 meses, a gente tem uma reunião do conselho. E eles são ativos nessa reunião para poder acompanhar o dia a dia da empresa e estabelecer regras e objetivos também. Porque realmente a sucessão não é um momento feito. É uma construção que não é fácil e não demora e não é de curto prazo. E para dar sequência a essa construção, Rogério já conduz a entrada da 3ª geração da família Tondo na empresa. Uma atividade que, segundo ele, deve ser movida pela vocação. A regra fundamental deles é que primeiro que gostassem daquilo que eles iam fazer. Ou seja, administrar a empresa é algo que estaria no coração deles.
A outra é que se preparassem, ou seja, fizessem a faculdade, fizessem a pós-graduação e morassem também fora do país um pouco para poder ter outras experiências. E de preferência também que tivessem um momento, uma experiência em outras empresas para poder sentir como é que é o respeito, as dificuldades, ou seja, que não se sentisse eles, ao vir a empresa, donos da empresa, e sim um executivo que tem que responder para os demais sócios, né? E, Silvana, a gente viu um caso bem simbólico, né, de uma empresa, enfim, que buscou ajuda para conseguir passar por esse período de transição, né, entre gerações, assim como o caso também que a gente acompanhou aqui no estúdio. Qual a importância de se ter uma assessoria profissionalizada nesse caso? A importância de ter um profissional auxiliando no processo é um olhar profissional diferente, não envolvido emocionalmente com a situação que está se vivendo, né? Porque muitas questões que são trazidas pelos profissionais da consultoria seriam temas que a família até teria condições e saberia, mas quando vai tratar desse tema, envolve as emoções e daí se não tiver alguém mediando estas relações, complica os finalmente, né, a que conclusões se chega ao final de uma determinada discussão. Então, a importância é essa. E, claro, também as experiências que os profissionais têm, que podem auxiliar as organizações a compreenderem o momento que estão passando, a planejarem de uma maneira diferente do que eles planejariam sozinhos, né? A consultoria normalmente tem experiência, então traz também uma vivência profissional importante que pode auxiliar, né, as diferentes organizações. Certo. Pablo, queria complementar de repente? O que existe hoje, basicamente, é uma transição entre a empresa familiar para a família empresária. É a profissionalização da família empresária que faz a sucessão da empresa familiar. O Brasil ele tem se adequado ao longo do tempo nesse quesito, importando tecnologia jurídica de fora, principalmente norte-americana, certo? Onde já existe uma tradição nessa forma de sucessão ou numa governança corporativa despersonalizada. Existem diversos instrumentos jurídicos e formas de modelagem jurídica para fazer com que essa sucessão aconteça de uma forma tranquila, porque o direito entra para resolver conflitos, né? E quando se tem instrumentos jurídicos adequados, os conflitos eles são sanados, porque existem regras organizacionais para que a coisa aconteça. Então, esses instrumentos é o que vão fazer com que a empresa se sinta segura em ser sucedida ou que os filhos se sintam seguros em não necessariamente atuar na empresa e manter o patrimônio familiar ao longo do tempo. Muito bem. E para você, gerações mais novas, como por exemplo terceira, quarta geração, têm tido mais facilidade em encarar esse processo de sucessão do que gerações mais antigas, como a primeira, por exemplo, da primeira para a segunda? A dificuldade persiste. Persiste porque muitas vezes as gerações mais antigas ainda não criaram um hábito de se desvincular totalmente do negócio. E muitas vezes o sucessor encontra dificuldades e barreiras para impor a sua forma de atuação. E isso acontece em demasia na nossa região, que existe um empreendedor fundador que sente uma dificuldade muito grande em sair, se deslocar da gestão executiva para uma gestão de conselho, por exemplo. É onde entra a governança, né, e estruturas jurídicas para que essa governança aconteça. Essa dificuldade existe e a terceira geração ou quarta geração está disposta a enfrentar, mas muita coisa ainda tem que evoluir nesse sentido. Muito bem, obrigado. Eu quero saber também da transportadora que hoje está participando aqui com a gente, de pessoas aqui da região. Tudo bem? Boa noite, Roger. Tudo bom? Tudo certo. Vocês também passaram por essa dificuldade. Você é da quarta geração, né? Da quarta geração. Marcos. E você é o Marcos também. Marcos pai e Marcos filho. Isso. Muito bem. Marcos, para ti, como é que foi essa transição, por exemplo, da geração do teu pai, que é a terceira, para a sua, que é a quarta? Como está sendo, na verdade, eu trabalho na empresa desde os 13 anos, hoje eu tenho 22. Na verdade, a partir dos 13 aos 15, eu tenho ido na empresa, na verdade. E a partir dos 15, realmente ter trabalhado. O planejamento é como é falado, é difícil, certo? Tem cada os seus momentos, você não pode botar os sentimentos na empresa. E o estudo também vem muito a ajudar nisso. Hoje eu sou estudante de Direito, estou no 9º semestre, estou me formando no final do ano. Pretendo também fazer uma gestão de negócios numa MBA, para também manter esse nível de profissionalidade dentro da empresa, para não fugir
desse caminho. Marcos, e para você, qual a principal diferença, por exemplo, que tu constatas da tua transição, por exemplo, da geração do teu pai para a sua e da sua para do seu filho? Bom, a transição da geração do meu pai, meu falecido pai, né? Mas foi por uma questão de, não digo uma imposição, mas para assumir a lacuna deixada por ele. E junto a ele tinham meus tios também que participavam da sociedade à época. Eu assumi, eu gosto daquilo que eu faço e para mim transmitir para o Marcos essa transição, né? Eu acho que é muito importante, muito interessante e, aliás, inclusive eu aprendo com ele certas coisas. Eu acho que nós somos cabeça aberta para a gente entender o mercado, né? E as coisas que acontecem dentro da nossa empresa. E vocês também contam com uma assessoria, com uma consultoria. Como vocês têm trabalhado e há quanto tempo vocês têm esse acompanhamento? Olha, a gente vem tentando há alguns anos, mas eu conto assim, a partir de 2009, nós estamos sendo acompanhados por um pessoal que, para tentar mudar um pouco a cabeça sabe que a gente aprende uma coisa e parece que é só aquilo. Então, a gente procura pegar com outras pessoas, tá? Ideias diferentes para melhorar o nosso tipo de serviço. E é difícil encontrar, por exemplo, consultorias também que se encaixam na proposta de vocês, no objetivo de vocês? Não é difícil. Porque é lógico que o ramo de transporte de passageiros, como é o nosso caso, existem algumas empresas, né, aqui em Caxias e região, mas tem pessoal qualificado para isso, sim. É só procurar. É só procurar que tem. Então tá certo, obrigado. Certo. Natália, eu quero saber de você agora. Você tem um trabalho de conclusão de curso na área da psicologia, no curso de psicologia, justamente voltado para essa área da sucessão familiar, né? Por que você escolheu esse tema? É um tema que te chama a atenção? Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos. E sim, eu escolhi o tema porque me chama muita atenção. É uma área... Eu sou estudante do curso de psicologia aqui da universidade, mas eu também faço parte de família empresária. Tenho isso já dentro de mim há alguns anos. Então, é um assunto que me desperta. E como a família e a empresa são duas instituições com lógicas muito diferentes, eu vejo muita importância da psicologia estar junto, né? Então, se a gente parar para pensar em quase tudo que o pessoal falou até agora, envolve relação interpessoal, envolve papéis de cada um na empresa, dentro da família, envolve subjetividade, envolve afeto. Então, o trabalho que eu estou fazendo é sobre uma abordagem da psicologia, a psicologia positiva, que vem focar justamente nas potencialidades das pessoas, das instituições, voltada, então, o meu trabalho para as empresas familiares. Uma característica que a gente percebeu até durante a produção mesmo do programa foi de que algumas empresas ainda trabalham essa questão da sucessão como um tabu para divulgação, digamos assim. Elas não gostam de expor que estão passando por esse processo, né? Por que tu acha que isso acontece? Está meio ainda, né? Você que tem acompanhado, né, pelo seu trabalho essas empresas, enfim. Isso existe, está presente? Olha, dentro do trabalho que eu tenho realizado, que eu pego uma média pequena de artigos, porque são muitos conteúdos que surgem nesse sentido, eu acredito que sim e que não, que pode ter tanto algumas famílias que levam isso mais como um tabu, como uma dificuldade, enfim, como o professor Pablo comentou, pela dificuldade que alguns sucedidos ainda têm em abrir mão do poder, entre aspas, digamos assim, né? Por toda aquela trajetória de vida. Então, a trajetória, a história dessas empresas geralmente estão muito enraizadas com esforço, dedicação, um trabalho árduo. Então, pode ser difícil para algumas pessoas abrir mão disso. Como algumas pessoas trabalham, como a gente comentou aqui, como um processo. Como o Tondo, né, o seu Tondo comentou, a sucessão é um processo, como várias fases da vida, né? Uma empresa pode ser vista, né, como
um indivíduo, né, dentro das fases de desenvolvimento de vida. Com certeza. É tudo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza. Obrigado, Natália. Obrigada a você. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, porque na próxima sexta-feira se apresenta em Caxias do Sul a banda Rock de Galpão, uma promoção da UX TV e UX FM que contará com a apresentação no UX Teatro. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes disso você fica conferindo um trecho do novo DVD da banda para quem sabe ficar com um gostinho de quero mais para assistir na próxima sexta. Olha só. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. Me fugiram os amigos mais antigos, me desse consolação. Me fugiram os amigos mais antigos, me desse consolação. Já passaram muitas luas, prenda minha, muitas luas já passei. Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei. Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei. Acho cedo, muito cedo, prenda minha, pra dizer que escureceu. Acho cedo, muito cedo, prenda minha, pra dizer que escureceu. Foi a noite dos teus olhos, prenda minha, que acordou os olhos meus. Foi a noite dos teus olhos, prenda minha, que acordou os olhos meus. Foi teu riso disfarçado, prenda minha, que laçou meu bem-querer. Se eu fugir do sul do mundo num segundo, voltarei pra te rever. Se eu fugir do sul do mundo num segundo, voltarei pra te rever. Abre o poncho dessa alma, prenda minha, que eu preciso me abrigar. Abre o poncho dessa alma, prenda minha, que eu preciso me abrigar. Se o inverno for intenso como eu penso, muito frio eu vou passar. Se o inverno for intenso como eu penso, muito frio eu vou passar. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. Me fugiram os amigos mais antigos, me deste consolação. Me fugiram os amigos mais antigos, me deste consolação. Abre o poncho dessa alma, prenda minha, que eu preciso me abrigar. Se o inverno for intenso como eu penso, muito frio.
Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Canal Futura e também um canal de identidade. Hoje, falando sobre o processo de sucessão familiar dentro das empresas. Mas antes de seguirmos com o nosso bate-papo, eu quero saber do Marcos no Armazém. Qual o assunto de hoje, Marcos, que a gente vai poder saber de vocês por aí? Roger, a gente recebe no Armazém a Maureen Bagatini, que é assistente social e também uma das coordenadoras da Lefam, que é a Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados. Tudo bem, Maureen? Tudo bem. Bem-vinda ao Rede de Olhares ao Armazém. Quero que você explique para nós o que é a segunda edição do Bazar do Bem. O que é o Bazar do Bem? Então, antes de mais nada, estou aqui representando um grupo de voluntários que trabalha no Bazar do Bem, que aí, engajados por um objetivo comum e motivados pelo Frei Jaime, todo ano, desde o ano passado, organizam o Bazar do Bem. O Bazar do Bem iniciou a partir de uma necessidade de construir um centro de convivência para idosos. Então, a partir desse grupo, foi se renovando e o ano passado e esse, então, existe o Bazar do Bem, que é para arrecadar fundos para construir o outro centro de convivência para idosos, que fica no Consolação. Maureen, quais são os itens que vão ser comercializados e são itens de doações voluntárias? Isso. Todas as doações vieram a partir dessa iniciativa do grupo. O CDL colaborou muito e motivou aí as lojas para doarem coisas novas. Todo mundo que tinha alguma coisa em casa, que estava em bom estado e que gostaria de estar repassando, também veio para o bazar. Esse grupo, então, recolhia as coisas que eram doadas, ia buscar e fizeram um QG, organizam, fazem com que as coisas fiquem com boa aparência, arrumadinhas. Então, tem muita coisa nova e coisas usadas em bom estado. Mais ou menos quantos itens vão ser comercializados? Mais de 20 mil itens. 20 mil. Roupa masculina, feminina, para criança. Artigos de decoração também? Artigos de decoração, acessórios, cama, mesa e banho, tem muita coisa. Esse grupo de voluntários, quanto tempo levou para que fosse organizada todas essas providências de juntar e organizar? Quanto tempo, Maureen? Então, desde o ano passado que o pessoal já tem essa meta nesse ano aqui, Então, já faz mais de um mês que existe toda essa divulgação e nessas últimas 3 semanas, essa equipe todos os dias fica até tarde organizando material, Todos aí bem motivados e fazendo isso com alegria, tá? Porque é um trabalho bem com afinco, É um trabalho que exige bastante deles também. Antes de fazermos o convite, eu gostaria que você falasse um pouco, Maureen, sobre a Lefam, Quanto tempo existe e quando é que surge o Bazar do Bem, Acho que foi ano passado. Fala um pouquinho da Lefam, por favor. Então, a Lefam é uma entidade de assistência social que é mantida pelos Freis Capuchinhos, completa esse ano 50 anos, tá? E acho que fechando esse ciclo, a Lefam hoje trabalha com vários segmentos e com vários tipos de complexidades também. Então, com criança, que é o Mão Amiga, criança e adolescente, temos 3 centros de convivência, abrigo institucional também até 18 anos, temos os cursos profissionalizantes na sede da Lefam, que é em parceria com o município, a prefeitura. Temos também os centros de convivência para idosos, que são 2, Trabalhamos com mulheres vítimas de violência, moradores em situação de rua, e temos também um trabalho de assessoramento para recicladores, Estou pensando aqui, não quero esquecer de ninguém. Claro. Trabalhamos com os recicladores também e temos todo um trabalho na linha de poder estar acolhendo quem vem nos nossos serviços na Lefam, com podologia, com psicologia, com serviços jurídicos também. Como você percebe a evolução do voluntariado aqui em Caxias, Maureen? Acho que Caxias é uma cidade muito solidária. Sempre que se tem algum tipo de campanha ou alguma proposta de trabalho, a gente não tem problemas em poder estar trazendo voluntários. Nós, da Lefam, temos mais de 100 voluntários. E conversávamos mesmo esses dias numa equipe com outras entidades. Sempre que a gente tem alguma dificuldade, não tem problema de mobilização.
Então, acho que Caxias aqui sempre se propõe a fazer tudo que possa estar trazendo benefícios para a população aqui mais carente. Para finalizarmos nossa conversa, eu gostaria que você fizesse o convite. Então, para quem está nos assistindo, quando é que vai acontecer o bazar? Que horas? Em qual lugar? Então, o bazar acontece dia 9 de maio, que é sábado, das 14 às 18 horas. Todo mundo está convidado, né? Vai ser no Salão dos Capuchinhos. É um salão amplo, que tem espaço para todo mundo. Não vai ter fila, todo mundo pode estar chegando lá e poder estar escolhendo as coisas que quiserem. Os preços são muito acessíveis, tem coisas de R$1 e, em média, os preços é R$5. Então, vai dar para comprar bastante coisa. Não vai ter mãe nenhuma que vai ficar sem presentes. Tá, acho que é uma oportunidade. Tá certo. Maureen, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro do Armazém. Nós recebemos hoje, então, a Maureen Bagatini, que é assistente social e também faz parte da coordenação da Lefan. No sábado, então, acontece o Bazar do Bem. Roger, voltamos com você para a discussão do Rede de Olhares. Obrigado, Marcos. Boa iniciativa, né? Com certeza. E sempre lembrando, né? Você que está em casa também pode contribuir com assuntos do quadro do Armazém ou também do Rede de Olhares pelos nossos canais de interatividade. Tem o Twitter, @UXTV, o facebook.com/UXTV ou também o nosso e-mail e telefone. A gente fica no aguardo de vocês. Agora a gente volta para o nosso bate-papo aqui, então, sobre sucessão em empresas familiares. E a gente tem um case bem interessante aqui hoje no Rede de Olhares, que é de uma empresa de roupas infantis, em que a filha única, a Débora, já faz parte da sociedade da empresa, né? Ou seja, com vocês a sucessão ocorreu quase que organicamente, né? Sérgio. Boa noite, Roger. Boa noite, presentes aqui e telespectadores. Sim, a Débora tem 10 anos de trabalho já na empresa, que nesse ano, então, completa 25 anos. Né? E essa sucessão, vamos dizer assim, com auxílio ainda, digamos, de apoio externo, ainda nós não trabalhamos ele. Né? Então, o que a gente vem trabalhando no sentido digamos, de alguns valores que a gente construiu, como, vamos dizer assim, para a empresa, né? E, dessa forma, também a questão de alguns planejamentos que se tem dentro da empresa que possam ser seguidos, né? E, ao mesmo tempo, como o Marcos aqui ao lado falou antes, de toda forma a gente procura passar um pouquinho da vivência, da experiência vivida. Né? Mas, sem dúvida, o que ela, como mais nova, vem trazendo também ao negócio, eu posso dizer que, de uma forma, revolucionou bastante desses 10 anos. Modificou bastante a empresa e, no sentido positivo, melhor. Tá? São ideias novas, boas ideias. Então, sem dúvida, contribuiu muito. Certo, deixa eu falar com a Solange um minuto. Solange, como que funciona essa relação de vocês dentro da empresa, fora da empresa? Para vocês é 24 horas. 24 horas juntos. Nós somos unidos tanto em casa quanto na empresa. Na empresa a gente procura, como é que eu vou dizer assim, não ter aquele vínculo, como é que eu vou dizer assim, de família. É Sérgio, Solange, Débora, como diretores mesmo da empresa. E a gente procura ter respeito um pelo outro. E todas as decisões que a gente toma são em conjunto, para, de repente, não falar assim, foi tu que disse, ou, né, não era assim. E em casa também, a gente tem um bom relacionamento, graças a Deus. Com certeza. Dá para perceber só pelo entrosamento de vocês aqui no programa hoje, no início do programa e antes de ele começar também. Débora, quero saber qual a tua principal angústia mesmo, assim, em se preparar para futuramente, né, assumir, né, os negócios da família, enfim. Bom, acho que a maior preocupação, com certeza, é dar continuidade à empresa, que hoje é uma empresa sólida, sustentável e que até hoje teve um trabalho redondinho. Tivemos dificuldades, mas coragem e persistência para superar. Então, acredito que o meu maior medo é isso, né? Poder dar continuidade é uma coisa que até hoje funcionou muito bem. E para isso tu tem se preparado de que forma? Olha, a gente
Tem pessoas que nos ajudam, que já trabalham na empresa, né? Não nenhuma consultoria específica, nada disso. E estudando. Então, me formei em jornalismo, faço assessoria de imprensa. Fiz uma pós em administração, que também contribui muito, principalmente para a parte administrativa, de planejamento de produção, enfim. Então, são coisas que ajudam bastante também, né? E, claro, a experiência de quem veio antes, né? Sempre conta, né? Sempre é válida, com certeza. certeza. Silvana, em casos, não no caso deles, né? Mas em casos, por exemplo, de gestores antigos que já passaram anos dentro de uma empresa, como deve ser o acompanhamento dessas pessoas para que, ao serem afastados das atividades, não desenvolvam alguma doença física ou até mesmo psicológica? Rogers, acho que é muito importante hoje a gente pensar num planejamento de aposentadoria, né? Uma preparação para a aposentadoria. Que, na realidade, no passado, a aposentadoria significava meio que o fim da vida, né? A gente parava e praticamente adoecia e não demorava muito, as pessoas, enfim, morriam. Hoje a gente sabe que após a aposentadoria tem uma outra etapa. E talvez seja uma etapa de usufruir dos frutos que a gente colheu no decorrer de uma vida de trabalho. Então, acho que é muito importante para esses gestores estarem pensando que, assim como eles já trabalharam, tem uma outra geração que está vindo aí cheia de vontade para colocar em prática seus conhecimentos e, claro, e aprenderem muito e dar oportunidade para eles também começarem a experimentar e, claro, de longe, fazer esse acompanhamento que a gente sabe que é necessário, porque se as organizações estão hoje sobrevivendo, nesse mundo hoje está tão difícil, né, gerenciar uma organização, é porque tem conhecimento por trás e esse conhecimento ele não pode ser desprezado. Então, os jovens que estão iniciando têm que valorizar todo esse conhecimento e essas experiências. E essas pessoas que estão deixando para os jovens também tentar entender que eles estão vivendo numa época diferente. O mundo de hoje é muito diferente, então não dá para pensar assim, não, eles têm que enfrentar dificuldades assim como eu enfrentei. Acho que nós estamos num momento que a gente não precisa mais passar por tantas dificuldades que foram passadas no passado. Então, essa diferença de percepções de mundo, eu acho que é muito importante, tanto para quem está deixando como para quem está chegando. Respeitar a experiência dos mais velhos que estiveram aí, construíram um patrimônio, construíram com muito trabalho, como a Natália disse, né? Com muito trabalho. E, por outro lado, também valorizar essas ideias dos jovens que estão vindo com muita vontade. O jovem que não tem vontade de permanecer na organização da família, ele vai buscar outros meios. Também tem que ser respeitado. Nem todo mundo vai querer continuar na empresa da família, né? Então, acho que a questão da percepção é muito importante e claro, você planejar para uma aposentadoria, para viver bem essa aposentadoria, né? Acho que até para complementar o que a Silvana coloca, acho que é o aspecto que precisa ser compreendido é que os desafios da segunda geração são bem diferentes dos desafios que a primeira geração teve, né? Então, e é claro que essas características que a gente observa na empresa familiar da primeira geração, que é a centralização, né? A falta, muitas vezes, até pelas dificuldades que foram enfrentadas para consolidar essa empresa, então acaba muitas vezes assumindo a responsabilidade de conduzir todo o processo. Mas o que ocorre é que a segunda geração, enfim, os filhos, na medida que estão preparados, como a gente viu alguns exemplos aí também, que estão se buscando a preparação, a qualificação, estão dentro de uma gestão profissionalizada, eles têm as condições de dar continuidade, né? E a ideia, né, eu acho que o exemplo foi colocado, a ideia é que, claro, os filhos são diferentes dos pais, né? Mas é importante essa diferença. Essa diferença, a ideia é justamente que ela venha agregar. O que é importante que se mantenha são os valores, né? Os valores podem ser perpetuados, né? Com estratégias diferentes para se buscar atingir os objetivos das empresas, né? Tá certo, com certeza. São os objetivos que vão mudando também com o tempo, né? Conforme essas gerações vão entrando também. De acordo com as necessidades do próprio mercado, né? Com certeza. Obrigado, prof. Marcos. E dentro de uma livraria, durante esse período, enfim, que vocês passaram também, como foi essa transição? Existiu conflitos também entre gerações? Boa noite, Roger. Sim, não dá para dizer que não tem conflitos, né? Eu sou a quarta geração dentro da livraria, então esse processo de transição teve acompanhamento jurídico, teve acompanhamento psicológico, mas, sem dúvida, os conflitos existiram porque é difícil. Hoje a gente tem ainda a segunda geração
que continua trabalhando na empresa. Então, meu avô tem 82 anos, mas diariamente ele está lá trabalhando. E é difícil para ele, acho que aquilo que a professora estava falando, se aposentar, decidir que ele quer se aposentar. Então, por mais que a gente tenha feito um processo de mudança na administração da empresa, de fazer alguns processos da empresa acontecerem de forma diferente, ele ainda está lá e tem um pouco de receio nessas mudanças, né? Então, existe essa dificuldade que tem que ser contornada, tem que ser trabalhada diariamente para que a gente possa fazer esse processo de sucessão seguir, né? Mas com vocês tem sido mais tranquilo também das terceiras para as quartas gerações, por exemplo? Tem, a gente teve esse processo de acompanhamento jurídico e acompanhamento psicológico justamente para que essa mudança da terceira para a quarta geração fosse mais tranquila, porque da segunda para a terceira não houve uma sucessão muito planejada. Ela aconteceu minha mãe e minhas tias começarem a trabalhar junto com o meu avô, estiveram lá esse período junto com ele, mas ele nunca saiu. Então, o processo começou a ter acompanhamento a partir do momento que ele gostaria de sair e me convidou para entrar. Então, faz 4 anos que eu comecei a trabalhar com eles e aí, então, a gente começou a organizar esse processo de sucessão, mas ele ainda não largou. Então, eu acho que é bem difícil que isso aconteça. Né? Quando já está acostumado com a rotina, até mesmo, né, do trabalho, não tem como. Leandro, com você foi um pouco diferente, né? Você trabalha na hamburgueria desde muito novo, mas passou a assumir mesmo o negócio na falta do pai. Isso foi mais difícil por esse lado? Na realidade, eu caí de paraquedas ali, né? Porque eu trabalhava desde os meus 10 anos com o meu pai e por 20 anos eu trabalhei. Eu tinha outro negócio paralelo à hamburgueria. Quando meu pai veio a falecer, eu não estava mais trabalhando com ele, eu estava morando na Itália. Quando eu retornei, que eu peguei a casa ali sem a gente saber o que ia acontecer, né? Se ia dar continuidade ou não. Mas essa questão de tradição, de manter o nome dele, foi que me fez dar uma certa, digamos assim, uma força para eu administrar, porque eu não tinha essa bagagem administrativa, eu não tinha. Eu tinha aquela questão de ir lá, trabalhar, fazer os lanches, enfim, atender, mas a parte administrativa realmente eu não tinha. Então, o meu caso é um pouco diferente. Eu não estava preparado para aquilo, né? E tive que assumir sem essa bagagem, né? Tive um acompanhamento da minha esposa, que é economista, que me deu uma luz para te ajudar nesse lado ali, né? Hoje a gente está há 6 anos já com a minha administração. A empresa está crescendo cada vez mais, né? A gente pensa em ampliar ainda, né? Então, digamos que eu tive uma outra história, né, da administração. E hoje a gente usa também lá o nosso slogan, a tradição herdada de pai para filho, né? Com certeza. A gente comprova isso, né? Tanto que se mantém, enfim, até hoje e com certeza de perpetuar por mais tempo, né? Esperamos. Pablo, existem casos, né, de pessoas que herdam empresas, herdam negócios, mas que não têm certa afinidade com o negócio. Algumas optam por criar conselhos de administração, se mantendo, né, a par do que está acontecendo, mas não atuando direto na administração. Esse é um caminho também para quem não quer administrar diretamente o negócio dentro da empresa? Sem dúvida é um caminho, mas ele tem que ser construído também. A maior dificuldade da sucessão na prática implica na implementação dela. As empresas, elas são sucedidas por 2 motivos principais, ou por uma vontade ou por uma necessidade. Se é por uma vontade, existe um caminho. Se é por uma necessidade, o caminho vai ser outro. O que acontece muito comum é que elas querem uma receita de bolo pronta para que essa sucessão aconteça. E isso não vai existir. Essa receita de bolo pronta não vai existir. Ela vai ser construída e vai ter uma modelagem jurídica única para cada tipo de família empresária que vai tocar aquele negócio, seja por meio de um conselho de administração, seja diretamente ou até externamente. Com certeza. E a gente percebe também que existem áreas, por exemplo, na área da agricultura, também é comum haver a sucessão familiar e o pessoal da escola agrícola sabe bem como é que é essa dificuldade também de permanecer com o jovem no campo hoje. Professora... Ivone? Isso, professora Ivone. Dentro da escola agrícola, da escola da família agrícola da Serra, como que vocês procuram trabalhar isso? Qual que é o foco da escola? Bom, o foco da nossa escola, na realidade, é a pedagogia da alternância, né?
que ela veio aqui no Rio Grande do Sul em 2008, né? E só que ela, para nós, aqui no Rio Grande do Sul, ela parece novidade, mas lá na França, em 1935, ela foi a necessidade de 4 jovens, com pais e um padre, a necessidade dos jovens permanecerem no campo. Certo. Aí, de 68, depois ela veio para o Espírito Santo. Só para deixar claro, né, que a alternância, no caso, é a continuidade, né, dos filhos no campo. Então. Isso, a continuidade no campo. Uhum. E a pedagogia da alternância, no caso, os alunos ficam em casa uma semana e outra semana eles ficam na escola. Só que lá em 35, na França, eles ficavam 3 semanas em casa e uma na escola. É uma readaptação para também a nossa realidade aqui. Isso. E eu estou com o Evandro também, que é um dos coordenadores também da escola, né, Evandro? Como é que são os incentivos hoje para os jovens permanecerem no campo? Existem? Com certeza, existem. A gente não trabalha com a ideia de fixar o jovem no interior, ou seja, na propriedade dos pais. Mas a gente trabalha a ideia de que ele possa escolher entre ficar em casa, fazer a sucessão familiar e sucessão rural, ou então optar por sair. Mas se ele sair, ele saia sabendo o que ele deixou para trás, o que ele deixou de aproveitar em casa, na propriedade dos pais dele, né? Então, esses incentivos tem sim diariamente na escola com eles, né? Tá certo. Marco, você é o Jorge. Jorge filho e Jorge pai também. Isso. Mais uma duplicidade de nomes. Jorge, e o que você tem aprendido na escola que você pode trazer também para o teu dia a dia, no cotidiano, na propriedade de vocês familiar também? Na escola, a gente aprende muito. A escola mostra para a gente a nossa realidade na propriedade. E com isso a gente aplica muitas coisas e conforme a gente vai aprendendo na escola, é aplicado na propriedade. Quando você se forma nos 3 anos, tem 3 anos de aula e 6 meses de estágio. Quando você acaba aos 3 anos e meio de aula e estágio, você já está com o seu negócio encaminhado, já está com a sua encaminhada. Então a escola te mostra muitas possibilidades na sua propriedade que você assim não enxerga. Ela te mostra tudo que você tem para ficar e o que você perderia se deixasse para ir trabalhar no emprego na cidade. E você vai querer suceder o seu pai também nessa atividade, a sua mãe? Com certeza, com certeza. Na minha propriedade a gente já tem negócio pronto lá, é só continuar. Me sinto bem incentivada para continuar e com certeza eu vou manter os negócios da família e passar para minhas próximas gerações. Vocês têm a propriedade em Garibaldi, né? Em Garibaldi. Jorge, fica mais tranquilo ouvindo isso do filho, então, que vai continuar com a propriedade? Já é um alento, né? Eu já estou lá pela 5ª geração, desde 1884 que estamos lá, e não é o que eu ouvi do meu pai e do meu avô, que roça era para sofrer, para se judiar e quer ir embora, estudar para arrumar emprego na cidade, que faça chuva, faça sol, fim do mês tem um salário, e na roça depende do São Pedro e é difícil. Então, eu fui um dos que incentivou meu filho a enxergar as oportunidades e eu sou uma exceção que voltei para o interior. Certo. Então, este processo é importante e é bom ouvir isso, porque pode precisar de tudo um pouco, mas se faltar alimento na mesa das pessoas, ninguém trabalha. Muito obrigado. Salete, qual a dica você deixa para o teu filho que futuramente vai assumir essa propriedade de vocês? A principal é persistência e não desistir. O que me deixou muito motivado por esta escola é que eles não formam só curso técnico, mas sim estão formando empreendedores e líderes, que eu acho que hoje é uma carência no mercado e no Brasil. Muito obrigado, inclusive por vocês terem vindo de Garibaldi até Caxias do Sul para participar do programa. Professora Silvana, a gente está encaminhando para o final do programa. Queria deixar na sua mão, na sua fala, na verdade, uma conclusão, por exemplo, da área do campo agora, da área rural, que a gente também vê que se renova, né? É um alento também saber disso, que pelo menos são atividades que podem continuar. Com certeza, fico muito feliz. Eu já conhecia o trabalho dessa escola e eu acho que é uma grande iniciativa. E é por aí, incentivar a questão da professora Jaqueline estava falando, a questão de preservar os valores das famílias, né? O valor do trabalho, o respeito pelo trabalho do pai, o respeito pelo trabalho do filho que vai suceder, né? Então, eu deixaria como recado assim, ó, é possível as empresas familiares
permanecerem, persistirem, sim, sobreviverem, desde que as pessoas se respeitem, se ouçam um ao outro, né, discutam no bom sentido, conversem, valorizem as ideias tanto do jovem como de quem já está aí pensando numa aposentadoria. Então, é possível, sim, desde que haja respeito entre as pessoas. Tá certo, professora. Obrigado pela presença. Professora Jaqueline também. Obrigado, professor Pablo. Muito obrigado. Obrigado a todas as empresas hoje que participaram também do programa com a gente. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas antes disso, eu deixo vocês curtindo um pouco mais do som da banda Estado das Coisas, que apresenta na próxima sexta-feira no UX Teatro, em Caxias do Sul, o projeto Rock de Galpão, uma promoção da UX TV e também UX FM, e a gente se vê numa próxima. Até mais! Amanhecia e tu chegavas em casa com azar, a tua mãe